Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos conversar sobre ergonomia na arquitetura, na engenharia e no design de interiores. E para isso eu convidei a fisioterapeuta Raíssa para nos auxiliar. Muito obrigado, Raíssa, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigada pelo convite, espero contribuir bastante aí com vocês com este conteúdo. Legal, então é assim, a princípio esse vídeo ele tem o foco de atender o público dos acadêmicos de arquitetura, né, principalmente da instituição que nós trabalhamos, né? A Raíssa também é professora na Uniavan, é minha colega lá. Mas eu creio que vários profissionais também acessarão o vídeo, né, para acompanhar principalmente esse nosso bate-papo aí sobre a ergonomia, tá? Então eu tenho algumas questões que eu vou perguntar aqui para a Raíssa, para ela dar o depoimento como técnica, né? Então, nessa parte do tratamento, principalmente na prevenção também de lesões, através de esforços repetitivos, entre outros quesitos. Então, Raíssa, qual a importância da ergonomia para o bem-estar de um cidadão? Bom, especificamente a ergonomia, ela está pautada em 3 pontos principais, que são o conforto, a produtividade e a segurança do colaborador do seu ambiente de trabalho. Não se pode existir produtividade sem conforto e sem segurança. E, por outro lado, também não se pode existir todo o conforto para o seu colaborador sem que ele entregue seus resultados e, portanto, tenha produtividade. Pensando nesses 3 pilares, a ergonomia ela sempre vai buscar a maximização das atividades desse indivíduo no seu ambiente de trabalho e vai pensar na segurança da saúde desse trabalhador enquanto estiver desempenhando as suas atividades laborais. E pensando agora o papel do técnico, do engenheiro, do arquiteto ou então do design de interiores, como que ele pode contribuir com essa ergonomia para um trabalhador? Sim, principalmente na ergonomia conceptiva, ou seja, no momento em que a empresa vai criar aquele ambiente laboral, seja adquirindo o mobiliário, seja na concepção da iluminação. Talvez não seja uma realidade em todas as empresas, visto que o Brasil ele é composto aí principalmente de micro e pequenas empresas, mas também no momento de adaptação do ambiente, quando é percebido, quando é diagnosticado algum problema. Então, basicamente vai ser no mobiliário, na disposição desse mobiliário no ambiente, então no layout de trabalho. Na verdade, esses profissionais eles vão atuar diretamente nas intervenções de conforto térmico, iluminação e mobiliário. Inclusive esses 2 fatores da ergonomia que você comentou, que é o conforto lumínico e o conforto térmico, além do conforto acústico, né? Eu sempre explico muito para os alunos que eles são muito importantes para manter a ergonomia em um ambiente, né? Raíssa, com a tua experiência que você tem em clínica, tratando, né, de vários trabalhadores que atuam em várias áreas aí nas empresas, quais são as lesões mais comuns assim que surgem? Ou se você tem alguma curiosidade de alguma lesão que a gente nem imagina, né? Sim, então principalmente as lombalgias, ou seja, acometimentos da coluna lombar, são uma das principais causas de desconforto no trabalho, e a lombalgia ela está extremamente ligada com a má postura e com sobrecarga biomecânica nas atividades laborais que esses colaboradores desenvolvem, muitas vezes por falta de orientação de como realizar de uma forma segura, de manter uma biomecânica segura. Outros acometimentos
geralmente estão ligados a afecções de membro superior. Então, tanto da coluna cervical, ombro, cotovelo, punho e mão. E geralmente essas lesões, elas estão relacionadas a atividades manuais, que utilizam principalmente suspensão do membro superior, então trabalhos ao ar livre sem apoio. Então, antigamente eram nomeadas essas lesões, chamadas lesões por esforço repetitivo, por isso o acrônimo LER. Porém, atualmente, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a terminologia correta é DORTS, ou seja, disfunções ósseo-musculares relacionadas ao trabalho. Porque aí incluem nesse pacote não só as lesões por esforço repetitivo, mas todas incluem de uma forma mais abrangente todas as outras afecções que acometem, inclusive lombalgias, entre outras questões relacionadas a disfunções que vêm de origem do trabalho. Então, doutora Raiz, um trabalhador sentiu um desconforto, né? Foi até o médico, fez a consulta e o médico prescreveu, então, talvez o uso da fisioterapia, né? Como é feito esse tratamento? Eu imagino que para cada tipo, né, de lesão haja um certo tratamento. Mas, de modo geral, assim, genérico, como é feito esse tratamento? Sim. Então, existem 4 estágios em que a gente consegue classificar as lesões que vêm de origem laboral. No primeiro estágio e no segundo, geralmente, esses indivíduos eles conseguem resolver as suas questões de desconforto em casa. No primeiro estágio, existe apenas um desconforto ao final da jornada de trabalho e esse desconforto, essa dor, ela se esvai ao essa pessoa descansar, ou seja, quando ela para de fazer aquela atividade, esse desconforto ele desaparece. No segundo estágio, esse desconforto ele permanece durante toda a jornada de trabalho, mas ainda não interfere negativamente na produtividade e nem nas atividades de vida diária desses indivíduos. Portanto, nesses 2 estágios iniciais, é muito pouco comum ter encaminhamento para fisioterapia, tanto porque este colaborador não vai buscar, quanto porque é uma questão que ele consegue resolver em sua própria vida diária. Os estágios 3 e 4, onde a gente já consegue identificar uma inflamação ou um estado inflamatório mais acentuado, é quando esse indivíduo já começa a ter limitações de executar suas atividades de vida diária, que são aquelas atividades que ele desempenha em casa, interfere na produtividade laboral, esse desconforto, e na execução das suas atividades de vida diária. Esse já é um quadro inflamatório mais importante. E no estágio 4, esse indivíduo já precisa ser afastado da sua atividade de trabalho e geralmente já interfere na qualidade do sono, entre outras questões relacionadas à saúde e bem-estar dele enquanto indivíduo e não mais somente como colaborador. Então, principalmente a gente trata na fisioterapia o quadro inflamatório, reduzindo dor, edema, que é o inchaço, a limitação da função, entre outros aspectos clássicos dos quadros de inflamação. Nós vamos fugir um pouco aqui do contexto da questão da arquitetura, do design e da engenharia, mas ainda dentro da ergonomia. E eu quero fazer uma pergunta para a doutora Raíssa sobre o que será o futuro dessa geração, principalmente das crianças que utilizam muito o celular e numa postura errada, né? O que vocês pensam na área da fisioterapia? Então, em primeiro lugar, não só as crianças, mas os adultos de hoje em dia são muito dependentes dos seus smartphones, né? E a postura mais confortável da gente utilizar esses smartphones são na altura do tórax, e você direcionando o seu olhar para essa região mais baixa. O que acontece? Com isso, a gente tem uma flexão da cervical acima de 10 graus. Então, quando a gente mensura esse ângulo de inclinação, a gente mensura com uma ferramenta chamada goniômetro. E quando excede 10 graus, a gente já tem uma sobrecarga mecânica lá nos discos intervertebrais
que podem gerar uma lesão discal, né? Então de compressão de raízes neurais e tudo mais. Mas isso a longo prazo, né? Com o uso, com a manutenção dessa postura por muitos períodos ao longo do tempo. Então a gente tem a questão principal, que não é nem a manutenção dessa postura, mas sim o sedentarismo. Enquanto você passa 3 horas fazendo as suas atividades na mesma postura, este é o problema. Então a manutenção ao longo prazo dessas posturas inadequadas que vão gerar sobrecarga biomecânica. Então o mais importante é ter mudança de posicionamento, não somente abolir o uso do smartphone, né? Mas a mudança de posicionamento, de repente alterar suas posições do sentado para em pé, deambulando, caminhando, e principalmente incluir uma atividade física na sua rotina. Sobre a questão dessas posturas, eu vou solicitar então que a doutora Raíssa, né, demonstre para a gente, através da nossa modelo, como se portar então na utilização de celulares. Muito bem, então a gente está aqui com a nossa estrela do canal, a Maria Sofia, e ela vai demonstrar como que ela utiliza o celular, o smartphone dela. É importante pontuar, pessoal, que não existe uma postura correta, porque nós não somos robôs, né? Então a gente, como é um ser dinâmico, a nossa postura ideal é aquela que existe movimento. O mais importante, então, para buscar uma postura mais ergonomicamente correta, é buscar o alinhamento próximo da vertical, ou seja, respeitando as curvaturas fisiológicas da nossa coluna. Pega lá o seu smartphone. Muito bem, vira aqui de perfil pra gente. E aí a gente percebe que tem essa inclinação da cervical nesse tipo de postura que ela está adotando. Então o principal é a gente buscar o alinhamento próximo da média. Se a gente levantar um pouquinho o telefone, a gente já reduz essa inclinação cervical aqui. Perfeito? Lembrando que o mais importante com relação ao uso de smartphones é você alterar as suas posturas, tanto do sentado para o em pé, ou deixar de utilizar o tronco e incluir uma atividade física na sua rotina. Bom, gente, então chegamos ao final dessa conversa com a doutora Raíssa, fisioterapeuta, mestre, professora universitária. Muito bacana, obrigado por contribuir com o canal, com o conhecimento, né, através dos profissionais, dos alunos que estão acompanhando aqui com a gente. E também eu gostaria de pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, né, para ficar sabendo sempre quando tiver uma novidade aqui no canal, e também deixar o seu like. Se você tem alguma pergunta para a doutora Raíssa, você pode escrever nos comentários, né? Nós passaremos para ela, e também no futuro eu estarei disponibilizando outros vídeos a respeito da ergonomia, né, e da fisioterapia, então, junto com as nossas áreas da arquitetura, engenharia civil e design, e assim por diante. Tá bom, doutora? Muito obrigado. Muito obrigada, agradeço muito o convite. Valeu, pessoal. Até mais, obrigado.